Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus, amém? Que bom, fico feliz por essa confiança. Isso que eu faço é a coisa que eu mais amo na minha vida. Eu sempre gosto de dizer isso, porque, irmãos, não existe outro lugar, não existe outra situação que se compare a estar na presença do Senhor. Estar na presença do Senhor é a coisa mais importante da minha vida. E graças a Deus eu vou ver isso na eternidade com o Senhor, para a glória de Deus. Se você custa ficar numa igreja durante 1h30, 2 horas, será que você está preparado para ficar uma eternidade no céu? Porque lá o louvor vai constante. Vamos estar diante de Deus constantemente. E eu fico feliz porque eu já gosto muito. Eu estou ansioso para estar lá e eu peço a Deus que você esteja comigo também lá no céu, em nome de Jesus, amém? Amém. Que bom que você está aqui. Só Deus sabe a dificuldade que você passou para estar aqui nesse lugar. Só Deus sabe a semana que você passou para estar aqui nesse lugar. Só Deus sabe o dia que você passou hoje para estar nesse lugar. E Deus tem cura para a sua alma. Deus tem cura para a sua vida. Essa semana nós estamos numa atmosfera de cura. Estamos orando pelas famílias no mês de novembro. E essa semana o pessoal foi no monte, orou. Eu não posso ir porque eu estou trabalhando. Mas eu fico em espírito de oração lá no serviço também. E Deus está curando as nossas vidas. E hoje eu quero falar sobre um assunto. Há um tempo eu tenho desenvolvido um assunto lá em casa, né, comigo mesmo. E esse assunto, eu não sei, daqui a alguns anos, às vezes vire alguma coisa daqui a alguns anos. E eu olho para a vida de alguns personagens da Bíblia, eu vejo a dificuldade que eles passaram em alguma situação específica. E passando alguma dificuldade em alguma situação específica, eu venho na minha mente um assunto sobre abismo. Eu gosto muito, eu tenho um Instagram que é só sobre frases. E esses dias eu estava procurando uma frase para colocar, procurando uma imagem para colocar numa frase, e eu achei um abismo. E nesse abismo tinha uma mocinha sentada na ponta, e ela olhando para frente do abismo. E eu comecei Deus começou a falar no meu coração, eu comecei a pensar muito sobre esse assunto. Porque o que é o abismo? O abismo, ele é um fundo, ele é uma dimensão, às vezes um cânion, às vezes uma montanha muito alta e a gente olha para baixo. Ele é aquilo que nós não conseguimos explorar ainda. É aquilo que você chega diante, suponhamos que a gente está numa montanha. Você chega diante da montanha, na ponta dela, e você fica abismado, você fica admirado com o tamanho que é aquilo. Eu ainda não tive a oportunidade de ir no Monte Everest, mas a atração que aquele monte chama as pessoas, muitos já morreram tentando escalar ele, porque é algo desafiador, é gigantesco, é algo que está além da nossa capacidade de alcançar, por isso que gera tanto desafio. E olhando para os abismos, não só para os abismos da natureza, a gente começa a perceber que existem lacunas na nossa vida e a gente não sabe lidar muito bem com elas. E alguns personagens bíblicos passaram por alguns abismos, por algumas lacunas, e que eles se depararam em uma situação que eles não conseguiram resolver. Muitos deles caíram justamente nesses abismos. Muitos deles padeceram, muitos deles pecaram, porque era algo muito mais além do que aquilo que eles podiam comportar naquele momento. Eles brincaram, eles andaram, eles passearam muito na beirada daquilo que eles não tinham condições de dominar. E a palavra do Senhor diz que, infelizmente, eles caíram. E existem algumas situações que nós estamos caindo, gente. E Deus quer curar o seu coração nessa noite. Deus quer trabalhar no seu coração para que esse abismo que existe dentro de você, essa lacuna, você possa olhar para ela e falar assim: olha, eu vou vencer você em nome do Senhor Jesus. Porque nós servimos a um Deus que é o Criador dos céus e da terra.
Não existe profundidade que ele não conheça, não existe altura que ele não alcance. A Bíblia diz lá no Salmo 139 que ele sonda todas as coisas. E ele vai sondar o seu coração nessa noite. E quando eu estava lá em casa, são vários personagens. Eu escolhi alguns para tratar com você essa noite. E o primeiro personagem que eu quero tratar com você é Caim. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. E que em nome de Jesus o Espírito Santo fale ao seu coração, o Espírito Santo libere o seu coração nessa noite. O Espírito Santo trate você nessa noite em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 4, o primeiro abismo que eu quero estar falando com você nessa noite é a inveja. E olha o ponto que chegou Caim por causa da sua inveja. Versículo 1. Adão teve capítulo 4, versículo 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. E voltou a dar à luz, e desta vez a Abel, irmão dele. E Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim agricultor. E passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu o seu rosto e se transtornou. E o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O que é inveja? Inveja é um sentimento de angústia ou mesmo raiva perante o que o outro tem e a própria pessoa não tem. Esse sentimento gera um desejo de ter exatamente o que a outra pessoa tem. Sentimento de frustração e rancor gerado perante uma vontade não realizada de possuir os atributos ou qualidades de outro ser, pois aquele que deseja tais virtudes é incapaz de alcançá-la, seja pela incompetência e limitação física, ou seja pela intelectual. Inveja é aquilo que o outro tem e eu quero aquilo que o outro tem. Inveja é saber que aquela pessoa tem tal coisa e eu quero aquilo para mim. Ou eu desejo que ela perca aquilo que ela tem para que eu veja ela perdendo aquilo. Por que eu escolhi Caim? Porque Caim, esse sentimento nervoso de raiva, esse sentimento de que ele está sendo favorecido e eu não. Ele está sendo ouvido e eu não. Preste atenção que eles não entregaram as ofertas quando eram crianças. Com certeza essa rivalidade que Caim começou a ter de Abel foi se dada aos anos. Ao ponto que chegou um momento que a tampa da panela saiu fora. Chegou ao limite de Caim. Porque o abismo, gente, a inveja, ela é algo que se nós não controlarmos, nós se transformamos em bicho. Se nós não controlarmos a inveja, a Bíblia vai dizer lá em Provérbios capítulo 14, versículo 30, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja aprodece os ossos. Nós começamos a parar de viver a nossa vida e começamos a viver a vida em prol dos outros. E a Bíblia está dizendo para nós que nós precisamos ser curados da inveja. Nós precisamos liberar o nosso coração dessas comparações injustas. Nós precisamos liberar o nosso coração dessa sabotagem que fazemos em nós mesmos. A Bíblia diz que Caim selou o seu destino porque ele não soube lidar com a diferença.
E deixa eu te dizer algo. Muitos de nós associamos isso à oferta de Caim. Porque Caim era agricultor e trouxe uma oferta da terra. O problema de Caim não era a oferta, gente. O problema de Caim era o seu coração. Porque a Bíblia diz assim que Deus aceitou a oferta de Abel, aceitou Abel e a sua oferta. Nós temos o costume, às vezes, de colocar na balança aquilo que nós estamos fazendo diante de Deus. Gente, o importante diante de Deus não é o que você faz ou deixa de fazer, mas é como o seu coração faz isso. Não adianta você preparar a melhor canção, não adianta você preparar a melhor pregação se o seu coração não estiver diante do Senhor. A inveja de Caim o sentenciou a um futuro de trevas. A inveja de Caim o sentenciou a um futuro distante de Deus, marcado pela mancha de um pecado. E nessa noite Deus quer curar você desse espírito de Kiko. Quem aqui já assistiu Chaves? Tadinho, o Chaves vinha com um brinquedinho, tem um episódio que o Chaves fez um brinquedinho de uma caixa de sapato, pôs umas rodinhas, e está lá puxando o carrinho. Toda vez que o Chaves estava se divertindo com aquilo que ele mesmo fez, o que o Kiko fazia? O Kiko chegava, olha, vai lá e busca algo muito melhor do que o Chaves. E tenta jogar na cara do Chaves que ele tem algo muito melhor. Tem um episódio que o Chaves está brincando de atirar, e ele está com um cabo de vassoura. O Kiko corre lá dentro, pega uma arminha novinha, arrumadinha, e chega perto dele e começa a tentar jogar na cara dele. Para com esse espírito de Kiko na sua vida. Pessoa chega para falar, o Luiz chega para mim e fala assim, eu comprei uma televisão de plasma, Rafael, numa promoção lá nas Casas Bahia, paguei 1.200. Aí o espírito de Kiko, esses dias eu comprei lá na Americanas uma Samsung 4K, 52 polegadas, 3D, ultra virtual, eu quase entro dentro da tela. Luiz, comecei a fazer uma faculdade, cara, estou fazendo uma faculdade lá de administração, Deus tem abençoado tanto, tirei 70 na prova. Quando eu fazia faculdade, minhas notas eram 90 para cima. Para de ser chato. A irmã chega para você e fala assim, nossa, eu perdi 2 quilos. Você fala, não, mas essas dietas aí, você perde, mas você engorda tudo de novo. Espírito de Kiko! Por que as suas coisas são sempre melhor que as outras? Por que você sempre faz melhor que os outros? Para de ser chato. Se alegre com a vitória do seu irmão, se alegre com a vitória das pessoas, porque uma hora a vitória vai chegar na sua vida também. O mesmo Deus que abençoa um, abençoa o outro. Pare com essas comparações. Você não percebe que você está se maltratando e você está sentenciando o seu futuro? Às vezes o seu colega de trabalho é melhor do que você, sim. Às vezes o seu colega de trabalho se destaca assim ao momento dele. Aí você vira e fala assim, não, essa vaga tinha que ser minha. Para com isso, você está se sabotando, você está prejudicando o seu futuro. Você está prejudicando as coisas que Deus quer fazer na sua vida. Caim prejudicou a si mesmo porque ele não soube lidar com a diferença. Eu não sei se a oferta de Abel foi boa ou melhor do que a dele. A Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel e pronto. Não fala se a oferta... Eu já ouvi alguns pregadores falando assim que Caim levou um fruto velho para diante de Deus. Não tem nada disso. A Bíblia só diz que Deus aceitou ele e pronto. Tem coisas que Deus não vai explicar para a gente. Aí você está sentado aí e fala assim, nossa, eu estou na igreja há tanto tempo. Não tem explicação, irmãos. Tem gente que não vai entender Deus. Deus vai escolher as pessoas, mas o seu momento vai chegar também, em nome de Jesus. Segundo abismo que a Bíblia nos mostra, eu queria que você abrisse em 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Eu começo a ler a partir do versículo... Eu vou ler a partir do versículo 1.
Versículo 1, isso mesmo. Eu vou ler rapidinho por causa do nosso tempo. 1 Samuel capítulo 17. Os filisteus se juntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó de Judá. E acamparam em Éfes-Dami, entre Soco e Azeca. E Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra. E estando o vale entre eles, um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu e tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 70 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. As hastes de sua lança era parecida como uma lançadeira de tecelão. E sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. E Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Versículo 16. E durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomava posição. Eu quero falar agora sobre o medo de Saul. A gente critica muito Saul nesse texto, porque nós só olhamos para Davi. Mas Saul passou por uma situação que ele nunca havia passado antigamente. Assim como Davi, Saul também era guerreiro. E além disso, era o rei de Israel. Com certeza ele passou por várias batalhas junto com o exército de Israel. Só que chegou um momento e uma situação em que ele se depara com um adversário muito mais forte do que ele. Com um adversário muito superior a ele. E o que se instala dentro de Saul? Se instala o medo. E durante muitos anos eu chamava Saul de covarde. Virava para Saul e falava assim: você é um covarde. A covardia de Saul. Que homem medroso. Só que Deus me fez pensar o seguinte: eu sou pai de família, eu sou chefe de casa, tenho a minha família. E tem algumas situações que me batem medo. Insegurança, incerteza. Porque às vezes nós estamos de frente a um adversário muito maior do que aquilo que nós esperávamos. E o medo é algo natural de todos nós. O que não é natural diante de Deus é nós sermos dominados por Ele. Porque existe um Senhor que é muito maior do que qualquer adversário que nós vamos enfrentar nessa vida. E o medo às vezes nos paralisa. O medo às vezes coloca diante de nós. A Bíblia diz que Saul, com certeza Saul pensou o seguinte: esse gigante vai lutar com o exército dele. Com certeza Saul estava com medo. Só que ele pensou: não, se eu lutar com esse exército todo, às vezes nós temos chances. Agora, quando Golias virou para ele e falou assim: eu quero um homem só. Sabe aquele momento, já viu nos desenhos, nos filmes, que está todo mundo junto, aí de repente afasta todo mundo, deixa só uma pessoa sozinha? Foi exatamente o que aconteceu com Saul. Porque a responsabilidade era dele. Quem era o rei de Israel? Era Saul. Quem que estava ali à frente? Quem que era a pessoa mais importante? Saul. Só que eu quero te dizer algo. Às vezes nós estamos enfrentando um medo tão grande, situações que nos paralisam, e que Deus nos envie Davi. Que Deus nos envie Davi para nos ajudar a sair dessa situação.
Que Deus nos envie pessoas para nos ajudar a derrubar o gigante. Que Deus nos envie pessoas para nos ajudar a enfrentar os nossos medos. A culpa não é de Saul, gente. É algo que estava dentro dele, ele não conseguiu dominar, ele não conseguiu lidar com o medo. E às vezes você entrou nessa igreja e você está apavorado com a situação gigantesca que está na sua volta. Deus está enviando Davi para te ajudar, irmãos. Deus está enviando Jesus para te ajudar. Esse gigante vai cair pela fé em nome de Jesus. O medo nos paralisa, o medo causa aquela sensação de insegurança. Você chega na casa da pessoa, a pessoa tem um cachorro. Aí na hora que você entra no portão, você escuta o cachorro latindo. Aí você fala para a pessoa assim, você tem um cachorro? A pessoa, não, eu tenho um cachorro, mas pode ficar tranquilo que ele é mansinho. Aí você olha para ele, é um pitbull. Aí o pitbull, na hora que você olha para o pitbull está parado assim. Você vai para um lado, o pitbull te olha. Você vai para o outro, o pitbull frio. Vem aquele medo dentro da gente, aí você vai entrando, o pitbull começa... E você entrando ali. É algo incontrolável. E alguns dizem assim que eles cheiram, né? Eles sentem o cheiro do medo. Aí que a gente fica com mais medo ainda. E aí aquele pitbull fica lá no cantinho, de repente ele chega perto de você. E você, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Na hora que ele chega perto de você, ele só te cheira e vai embora. Passa um pouquinho de tempo, você está até passando a mão nele, virou amigo do pitbull, mas no começo, na hora que você olha aquele problema, parece gigantesco. Porque o medo faz isso, o medo faz a gente ver coisas onde não existe. O medo faz a gente aumentar o problema 100 vezes mais. Mas existem umas respostas de Deus para a nossa vida, e eu quero trazer essas respostas em versículos bíblicos para você. Salmos de número 56, versículo 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, Senhor. Quem disse isso? Davi. Quando eu estiver com medo. E quem era Davi? O maior guerreiro de Israel. Quando eu estiver com medo, Salmos de número 56, versículo 3. Eu confiarei em ti. Outro versículo para te motivar a não ter medo. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança. É Deus que nos ajuda. Provérbios capítulo 3, versículo 24 e versículo 26. E eu quero deixar essa palavra para que você vença o seu medo. Preste atenção no que o Senhor diz em Isaías 41, versículo 10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei, eu o ajudarei e eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Não tenha medo. Entrega o seu medo diante do Senhor, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por maior que fosse Golias, por melhor que fosse o gigante, a Bíblia diz que a cabeça dele acabou parando nas mãos de Davi. Quem é Golias diante de Deus? Quem é os nossos problemas diante do Senhor? Deus é muito mais forte do que você pode imaginar. Não deixa o medo te paralisar, não se entregue ao medo. Tenha certeza de que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Terceiro abismo, eu quero falar sobre o sentimento de derrota. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Números capítulo 13. Existe um livro na Bíblia chamado Números. E nós vamos ler a capítulo número 13. Deus quer te curar desse sentimento de derrota seu. E olha o que aconteceu com esses homens. Números capítulo de número 13. Versículo 25. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. E então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã.
onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhe mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas, e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb, os hetitas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar junto ao Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Deixa eu te explicar o que aconteceu. Deus tira o povo do Egito. O povo estava há vários anos escravizado no Egito. Deus leva Moisés para o Egito, tira o povo do Egito e fala assim: olha, eu vou levar esse povo para uma terra que mana leite e mel. E aí, nessa situação, eles montam acampamento às portas da terra que Deus prometeu que ia dar para eles. E o que Moisés faz? Moisés chama 12 pessoas, os principais líderes das tribos, e fala assim: olha, vocês vão como espias para ver se a terra, o que a terra tem, se ela é forte, quais são os frutos dela, se tem muralha, se tem isso, se tem aquilo outro, como que é a população. E eles foram. Quando eles voltaram, eles disseram para ele o seguinte: olha, realmente, tudo que Deus disse sobre a terra, ela é. E aqui está o fruto que você pediu para nós trazermos. A Bíblia diz que a terra era tão próspera, que 2 homens carregaram um cacho de uvas em uma madeira, porque era muito próspero. E aí eles viram para Moisés e falam assim: olha, a terra realmente é tudo isso. Deus realmente está querendo cumprir a sua promessa, mas nós não temos condições de alcançar essa promessa. E olha o que eles dizem. A primeira coisa que eles, esse sentimento, irmãos, em nome de Jesus, esse sentimento de derrota nosso. Olha, a primeira coisa que eles sentiram, e que às vezes são coisas que nós também sentimos, nós achamos que vamos perder. Antes mesmo de entrarmos na situação, nós já assumimos que vamos perder. Olha o que eles disseram: olha, Moisés, realmente é tudo isso que você disse, mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Irmãos, antes mesmo de você tentar, você já entra na situação achando que você vai perder. Às vezes você vai participar de um processo seletivo, e as empresas têm o costume de fazer dinâmicas. Aí numa sala colocam 20 pessoas. Aí você olha para as 20 pessoas, você nem começou ainda o processo. Você já pensa: essa vaga não dá para mim, não. Tem gente que é muito melhor do que eu. Isso não é para mim. Não, isso não vai dar certo. Não, eles são muito melhores do que eu. Outro sentimento que a gente assume é que a gente só vê força e qualidade nos outros. Olha o que eles disseram para Moisés: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Só os outros são melhores. Só os outros são bons. Só os outros conseguem. Não, a minha vida é difícil demais. Não, a minha vida é uma problemaiada, nunca dá nada certo para mim. Esse espírito de derrota que o diabo coloca, essa escravidão demoníaca, em nome de Jesus, vamos jogar isso por terra. A palavra do Senhor ainda diz assim: olha, tem uma visão negativa sem experimentar aquilo que estão pensando. Eles olharam e falaram assim: olha, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora o que nelas vivem. Eles estão falando aqui, irmãos, de Ai, Jericó,
Depois você lê um pouco mais lá na frente em Josué, como que eram essas cidades. A Bíblia diz que em Jericó existia uma muralha extremamente fortificada em volta da cidade, que cercava a cidade. Era um muro de proteção, muito famoso no mundo antigo, as muralhas de Jericó. A Bíblia diz que com um sopro o Senhor destronou aquelas muralhas. A Bíblia diz da cidade de Ai. Israel só não conseguiu prevalecer na primeira contra Ai, porque Acã foi e pegou algo que não deveria ter pegado. Mas com poucos soldados, Israel conseguiu derrotar a cidade de Ai. A gente tem esse costume de olhar, a gente sabe. A imaginação nossa é tão fértil. A Bíblia diz assim, que eles se colocaram numa situação inferior. Olha o que eles disseram para Moisés: todos o que vimos lá são de grande estatura. Vimos também os gigantes, descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos. Gente, irmãos, a gente menospreza demais nós mesmos. E eu fico feliz, principalmente pela Ludmila. Obrigado por você compartilhar o Paulo com a gente. Porque tem dia que a gente vem aqui, a gente vem arrebentado. Essa que é a verdade, triste. E aí esse homem de Deus tem usado para profetizar nas nossas vidas palavras de vitória. Dizendo assim: você vai conseguir. Você vai sonhar. E aí ele tem o costume de falar assim: levanta! Ele faz assim, ó: levanta! Em nome de Jesus. Tem sido bênção nas nossas vidas. A gente está voltando a sonhar. A gente precisa sonhar, gente. Porque olha o que a palavra do Senhor diz. Olha o que a Bíblia diz para Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Joga fora esse espírito de derrota. Joga fora esse negócio que nada dá certo para mim. Quebra esse pensamento diante do Senhor em nome de Jesus. Deus é poderoso, irmãos. Deus nos levanta, nos dá capacidade. Eu vou contar um testemunho aqui ano que vem. E em nome de Jesus eu tenho certeza que eu vou contar esse testemunho ano que vem. Eu estava esperando algo acontecer e não estava acontecendo. E aí semana passada aconteceu. E eu entrei nessa. E quando eu receber a vitória, eu vou contar esse testemunho para vocês. E eu lembrei da palavra do pastor Paulo, que nós vamos viver o sobrenatural. Gente, se der certo o que eu estou tentando fazer diante do Senhor, vai ser o sobrenatural. Mas a palavra que eu tenho no meu coração é essa: com Deus conquistaremos a vitória. Anota aí para você postar nas suas redes sociais. Salmos 108, versículo 13. Que você possa postar isso na segunda-feira. Com Deus conquistaremos a vitória. Salmos 108, versículo de número 13. E outro versículo que eu quero que você leve para a sua vida: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os inimigos. Não se desanime, nem tenham medo, nem fiquem apavorados e nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos para lhe dar vitória. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Essa vitória é minha. Eu vou conquistar em nome de Jesus. Tira esse espírito de derrota. Deus já te deu a promessa. Deus já falou que vai dar certo. Para de desconfiar. Acredita que vai dar certo. Esse espírito maligno, em nome de Jesus, Deus quer curar as nossas vidas sobre esse sentimento de derrota. Anda de cabeça levantada, meu irmão. Anda de cabeça erguida, porque o Senhor está com você e Ele vai te dar a vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Último abismo dessa noite: a culpa de Judas. Mateus capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 5.
De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar a Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa, a responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saiu e foi enforcar-se. Eu queria muito que Deus entrasse dentro do seu coração nesse momento. Que o Espírito Santo te libertasse das culpas, de alguma coisa que você fez ou deixou de fazer. A culpa foi tão grande na vida de Judas, que ele quis tirar a própria vida. Na verdade, até conseguiu fazer isso. A Bíblia diz que ele se enforcou. E existe um versículo que registra muito bem o que é isso. Salmos 38, versículo 4, diz assim, que as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. É um abismo, gente. É um abismo que muitos de nós caímos. As culpas que nós levamos nessa vida, das coisas erradas que nós fizemos, ou das coisas que nós deixamos de fazer. Esse abismo precisa ser arrancado do seu coração. Porque a palavra do Senhor diz que Deus se esqueceu do nosso passado. Que a partir do momento que nós aceitamos a Jesus e nascemos de novo, Ele lança o nosso passado, Ele não lembra mais daquilo. Quem joga na nossa cara é o diabo. Porque o diabo sabe que colocando esse sentimento de culpa dentro de você, vai te jogar no chão. Colocando esse sentimento de culpa dentro de você, vai te bloquear a receber as promessas de Deus. Porque você começa a sentir que você não é digno. Você já acha que seu casamento não pode ser feliz pelas coisas erradas que você fez no passado. Você já acha que o seu filho não tem jeito pelas coisas que você deixou de fazer na vida dele. Você já acha que você não é digno de nada porque você tem muita culpa. 1 João capítulo 1, versículo 9, versículo 10 diz assim, olha, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Irmãos, Deus sabe exatamente o que você carrega. Essa régua, essa medição de que é bom ou de que é ruim, é a gente que faz diante de Deus. Deus sabe exatamente o seu coração. Deus sabe exatamente que não foi culpa sua algumas situações. Deus sabe exatamente que você errou. Sim, você errou. Mas diante dEle, Ele quer tirar esse fardo das suas costas. Ele quer perdoar os seus pecados e te libertar dessa culpa que tem sido trevas, que tem sido um abismo e você não está conseguindo sair disso. É a culpa por ter feito alguma coisa com algum vizinho, é a culpa de ter feito alguma coisa no trabalho, porque às vezes nós tomamos algumas atitudes, nós não temos a dimensão daquilo que nós estamos tomando. Quando Judas vendeu a Jesus, ele não tinha dimensão do que iria acontecer. Ele achou que Jesus ia fazer uma revolução, que Jesus não ia ser morto. E aí ele não soube lidar com a sua culpa. Deus quer curar o seu coração nessa noite, desse sentimento de culpa. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre mim o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Deus quer que a sua alma descanse. Deus quer que você tenha paz. Deus quer tirar esses fardos pesados que estão sobre as suas costas. Quer te levar para pastos verdejantes. A Bíblia diz que o Senhor é meu pastor, me coloca em pastos verdejantes
em águas tranquilas. Todas as vezes que eu vejo esse versículo que fala sobre águas tranquilas, Deus conhece as tempestades que nós carregamos dentro do nosso coração. Tem tempestade que nós não conseguimos resolver. Tem tempestade que é difícil mesmo. Mas a minha alegria é saber que Deus está no nosso barco. Jesus está no nosso barco. E uma hora ou outra Ele vai se levantar e falar assim: mar, aquieta-se aí. Tempestade, para. Uma hora esse momento vai passar em nome de Jesus. Tire essa culpa do seu ombro nesse momento. Eu quero fazer uma oração com vocês. Eu queria que você seja sincero em espírito com o Senhor nesse momento. Nós estamos em uma semana de cura. Se é inveja, se é medo, se é esse sentimento de fracasso, se é essa culpa que você carrega há tanto tempo, deixa Deus liberar o seu coração nesse momento. Deixa Deus acalmar essa tempestade que está dentro de você. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assuste, não te assombre. Eu sou o teu Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor os nossos abismos, as nossas fragilidades, os nossos sentimentos que são contrários à sua vontade.